Uma pessoa muito emocional vai prejudicar a sua vida. Eu gravei um vídeo onde eu falei que eu parei de ser muito emocional. E por que esse vídeo é tão relevante, tão importante, né? Porque, gente, a importância de você ser mais maduro vai te ajudar muito na sua vida, de você se livrar de muitas dores, tá? Eu acho que eu sofri durante muito tempo de forma desnecessária porque eu não tinha maturidade para lidar com algumas situações e entender como a vida funcionava, como as coisas funcionavam. Então, eu acho que assim, se eu fosse mais madura, se eu tivesse sido mais madura em alguns momentos da minha vida, eu não tinha sofrido tanto. Então, eu entendi a importância de você ser mais racional para que você não sofra tanto. Quem vê esse mundo assim de forma muito intensa, muito 880, as dores do mundo dói muito em você, você vai viver com dores. Você vai viver triste, você vai viver para baixo. E assim, gente, a filosofia estoica me agrada muito, assim, de todas as filosofias, eu acho que a estoica me agrada muito. Eu sou cristã, né? Os cristãos têm alguns, assim, pontos contrários ao estoicismo. O estoicismo também tem alguns pontos contrários ao cristianismo, mas a Bíblia, ela foi baseada em alguns preceitos estoicos, através de Paulo, tá? Então, assim, é uma filosofia que eu concordo muito, né? Embora tenha algumas coisas que eu discordo por ser cristã, mas eu geralmente concordo muito. E o que eu posso dizer a vocês é: cuidado quando vocês perceberem que estão levando tudo muito pro coração, tá? Nem tudo que acontece conosco realmente assim, foi porque realmente a gente merecia, entende? Por exemplo, uma pessoa te trata mal e você diz, nossa, mas eu nunca fiz mal pra essa pessoa me tratou mal, essa pessoa me xingou, essa pessoa não sei o quê. Aí você perde o seu dia, você deixa de ficar feliz, se alegrar no seu dia, ter prazer na sua vida por conta de uma pessoa, de algo que uma pessoa falou. Eu era assim. A pessoa me xingou, a pessoa me tratou muito mal em um momento. Pronto, meu dia acabou. Eu perdi meu dia, assim, entendeu? Se eu fosse fazer qualquer coisa na minha vida assim, pra ficar feliz, me deixar feliz, é como se meu dia tivesse acabado. Por quê? Porque aquela opinião daquela pessoa me atingia nesse ponto, sabe? E aí eu percebi que eu ficava com raiva da pessoa, da situação, perdia meu dia, né? Porque a raiva vinha e a emoção vinha, demorava muito a passar, né? E a Bíblia diz para não deixar o sol se pôr sobre nossa ira, então não é pecado a gente se irar, mas se a gente permanecer muito tempo irado, fizer algumas atitudes erradas por conta da ira, aí sim é pecado, entendeu? Porque a emoção a raiva é uma emoção, né? Então as emoções, elas não são pecado você sentir. Mas o que você faz com essas emoções, aí que tá a questão, né? Então eu geralmente perdia meu dia por conta disso. Aí depois eu pensei, peraí, eu não vou dar esse poder às pessoas de mudar o meu humor, de eu perder o meu dia porque alguém falou algo, porque alguém fez algo e tudo mais, porque alguém me tratou mal. Não. E eu comecei assim, ter mais empatia também, tentar entender por que a pessoa me tratou mal. Eu pensei, se a pessoa me tratou de determinada forma, talvez tenha os motivos dela. Não é que é certo a pessoa ter me tratado mal assim, à toa, sem eu ter feito nada pra pessoa. Mas algum motivo deve ter, entendeu? A pessoa tá mal resolvida internamente, às vezes brigou com alguém, entendeu? E aí acaba descontando em você. Isso aconteceu comigo várias vezes já, tá? Tá, gente? Já aconteceu comigo várias vezes, né? De a pessoa ter discutido com uma pessoa lá e depois vir descontar em mim. E eu sofri muito, até entender esse padrão. Quando eu entendi que toda vez que a pessoa sofria, quando determinada pessoa descontava em mim, eu pensei, não é comigo. É porque essa pessoa não tá sabendo lidar com a emoção, a confusão que teve com o ciclano lá, e aí veio jogar pra mim como se fosse saco de pancada. Então, assim, isso não justifica, mas faz a gente entender muita coisa. E aí, desde que eu entendi essa dinâmica, esse padrão, eu comecei a não sofrer mais quando eu percebi que algumas pessoas me tratavam de uma forma que eu não achava legal. Só que, lógico, você tem que se impor, você tem que dizer, fulano, eu não gostei da forma que você falou comigo, porque não é justo, entendeu? Você ser saco de pancada de ninguém. Você não tá aqui nesse mundo pra ser saco de pancada de ninguém. Mas pra você não viver sofrendo, cabisbaixo, pelos cantos, por causa de algumas coisas que acontecem, é importante você ter consciência disso, entendeu? Que nem tudo que acontece é por conta de você. Que nem todos os sofrimentos, situações que você passa, é porque você fez alguma coisa. Às vezes até porque você tem consciência disso, né? Você passa por uma situação injusta e você diz, mas eu não fiz nada pra essa pessoa, por que isso tá acontecendo comigo? Então, aí que entra a questão da empatia. A gente tem a oportunidade de se colocar no lugar da pessoa, entender que a pessoa não teve recurso emocional para lidar de uma outra forma, ou a gente vai ficar com raiva da pessoa e, tipo, perder a vida, perder o dia por conta disso e tudo mais, e não vale a pena. Entendeu? Se a pessoa te fez mal, se resolve com ela, e vida que segue, entendeu? E vai ter prazer no seu dia a dia, vai fazer suas coisas. Gente, ser emocional demais é muito ruim. É muito ruim, entendeu? A consequência de ser emocional demais é muito ruim. É uma coisa assim que eu tava refletindo muito na minha vida, e quando eu me percebi que eu estava sendo muito emocional em algumas situações, eu pensei, não, preciso parar de ser assim.
entendeu? Não é abandonar a sua essência, mas você aprender a blindar o seu coração, a proteger o seu coração e entender algumas coisas, entendeu? Então, eu percebi que da forma que eu tava, não dava pra continuar. Senão eu ia viver sempre magoada, sempre triste, sempre zangada com as pessoas. Porque uma hora ou outra, perdão, eu tô gripada. Uma hora ou outra, gente, as pessoas vão nos decepcionar. Porque são seres humanos e nós também. Nós, uma hora ou outra, também vamos decepcionar as pessoas, infelizmente. Seria muito bom que a gente só acertasse nos relacionamentos e os outros também só se acertassem. Acertassem também com a gente. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? As pessoas vão errar, as pessoas são seres humanos, são falhos. E perfeito, gente. Não tem jeito, é só Deus. Só Deus que é perfeito, assim que a gente pode colocar 100% da nossa confiança de que Ele não falha, de que Ele não erra, entendeu? E que Ele tá sempre conosco ali pra tudo, né? Fechado 10 a 10. Mas o ser humano, infelizmente, ele não é assim. Não importa, né, se é uma pessoa que você diz assim, eu confio muito, eu gosto muito dessa pessoa, mas em algum momento essa pessoa vai falhar com você. Por isso que a gente tem que colocar a nossa expectativa no lugar certo, que é em Deus. Só no Senhor a gente pode colocar a 100% a garantia de que não vai sofrer, de que não vai passar por algumas circunstâncias difíceis. Porque se depender do ser humano, gente, a gente vai se decepcionar. Então, uma coisa que eu digo a vocês, se vocês estão muito dodói, o que as pessoas fazem,